Salve, Neto. E aí, e aí, Thiago? Joia? Tudo já? Bicho, eu não sei se meu som tá bom, mas é que eu tô usando um fonezinho que eu uso pra correr. Pra Você mim tá tá conseguindo me ouvir? tranquilo. Massa, então vamos. Vamos ver se o pessoal responde. Você me escuta bem aí ou Escuto não? bem, escuto bem. Beleza. O pessoal tá entrando. Vou esperar tá dar umas 8 horas pra gente começar. Beleza. E aí, tudo tranquilo? Nossa, cara, essa semana tá corrido pra caramba. Trabalhei até agora de pouco. Daí separei um tempo pra dar uma preparada pra live. E por aí. Nossa, essa é a quinta live. Já tem um bocado de live já, né? Terceira. Terceira? Terceira. Semana passada foi com o Marco Túlio, que é Aham. animador da Lightfire. E a primeira foi com o Aldo, que é motion na Record e também faz conteúdo aí pra internet. Bom, massa. Semana que vem tem o Pedro Aquino, cara. Dando spoiler aí já. Pedro Aquino vai estar. Sim, sim. Muito E bom. que horas que é aí, Neto? Aqui vai dar 4 horas agora, Mas você tá em horário da tarde. de trabalho ou tá tranquilo? Eu trabalho. É, o homem Eu não para. tô aqui no meio do projeto. Eita. Vai ser tranquilo. Eu vi que você postou Tô um de- projetinho novo hoje. Show também. Cara, tem tempo que eu não posto coisa e eu já tava pensando em postar alguma coisa já faz um tempo. Eu falei, vou jogar alguma coisa só pra me animar um pouquinho a voltar a produzir mesmo, a fazer projeto pessoal e tal. Tem um monte de coisa que eu começo e não finalizo. Aí talvez isso seja ajude a dar um empurrão pra voltar a produzir e tal. Ah, é difícil conciliar o trabalho com produção de conteúdo, né? Eu tô passando por isso agora, cara. Tô numa correria. Sempre o tempinho que sobra, eu tento virar alguma coisa para o meu Insta aí. O pessoal pediu pra enviar o link do. Tem como enviar o link da live? Não, né? Eu acho que tem a setinha de compartilhar ali, Tá, vou enviar aqui pra. no canto direito. Aqui, nossa. Ah, yes. Eu tenho que arrumar uma forma de passar pro PC isso, cara. Tipo, conseguir deixar o chat no PC para olhar e acompanhar, sabe? Porque às vezes não consigo acompanhar só pelo chat aqui no celular. Assim. Acho que dá pra gente começar. A galera vai entrando, pontualmente 8 horas aí, vamos dar início. Vamos lá. E hoje a gente vai bater um papo com o Neto, animador, ilustrador e motion designer de Aracaju, Sergipe, né, Neto? Isso, E isso mesmo. agora tá no Canadá, Vancouver. É isso? Moro em Vancouver Noite, agora. né? Se apresenta pra galera aí. Por mais que eu acho que a maioria já te conhece, né? Uma referência aí pra todo mundo. Boa noite, Thiago. Sou Manuel Neto, animador. Muito obrigado pelo convite primeiro. Muito bom voltar a conversar. Nunca mais eu tive essa oportunidade de trocar uma ideia com a comunidade e tal. E massa trocar um assunto, uma ideia com você, que é uma pessoa que a gente tem uma história aí, Sim, que as pessoas talvez não saibam, assim, mas a gente já tem um tempo que a gente vem trocando trabalhos, né? Educação e adicionando promotion, assim, já faz um tempo já. E é um prazer, porque a primeira oportunidade que eu tive de me relacionar com você foi através do curso lá de animação de personagem. E a partir daí a gente só aprofundou e estreitou esse relacionamento. Prazer enorme, bicho, de estar conversando agora o sobre prazer é motion. meu, Neto. Você, pra mim, é uma referência há muito tempo, cara. Desde a época da Casulo. Eu lembro que eu trabalhava na TV, mais ou menos em 2014, 2015. Eu já sempre estava no Vimeo lá, olhando seus trabalhos, usando como referência. E depois, em 2018, se eu não me engano, que eu comecei, fui aluno, né, do curso do Vida de Motion, do Super Character Animator. E, cara, então pra mim pô, eu tô até meio tenso, cara. Sabe quando o aluno vai conversar com o professor e dá aquela tremedeira, não sabe o que fala? Eu tô nessa situação. Bicho, eu que tô tenso aqui, porque nunca mais eu falei, eu acho que deu uma enferrujada assim em me comunicar com a comunidade assim, e é massa estar de volta.
Eu fiquei pensando o dia inteiro assim, bicho, eu não sei se eu consigo mais falar, não, bicho. Mas é massa trocar essa ideia, assim, é massa poder Sim. conversar e é uma honra, é uma honra mesmo. E pra mim também, cara, é difícil esse negócio de estar na frente da câmera, porque eu sempre fui o cara atrás das câmeras. Nunca fui o cara Aham, que fica na frente. aham. Eu sou extremamente tímido e ansioso. Só que eu acho que a vontade de compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdo de qualidade com a galera, fala mais alto, entendeu? Por isso que eu tô me colocando, dando a cara a tapa também para toda semana bater um papo com alguém. Aqui a galera do trabalho já está compartilhando aqui a live, falando que eu estou ignorando eles aqui. Ah, não. Ó, a Nozari mandou um oi aí também. Ah, Inclusive, eu fui da turma 2, cara, do curso. A Nozari, se eu não me engano, foi da turma 3. pô, massa, velho. Massa. E é massa isso, porque tem muito tempo que a gente fez esse curso e tem algumas pessoas que a gente construiu uma amizade depois do curso, assim, durante o curso e depois do curso continuou. A Nozari, você, tem uma galera, assim, que foi, que entrou no mercado, né, e se estabilizou e é massa ver isso, assim, eu me sinto muito lisonjeado, assim, de fazer parte, assim, também dessa mudança Sim, sim, na indústria sem e tal, de ver dúvida. vocês. Né? Neto, eu vou dar início, então, aqui, continuidade, realmente para o início, né? Como que foi aí? Como que você começou? Você começou como ilustrador? Foi editor? Foi motion? Como que foi seu início? Cara, eu sempre gostei de animação, mas sempre achei que era algo possível de se trabalhar. Eu sou de Aracaju, a gente não tem nenhum curso específico de animação, e eu ilustrava já. Aí, por ordem do destino, eu comecei a trabalhar numa TV pública, a TV pública lá de Sergipe. E lá tinha um grupo muito forte, assim, apesar de ser algo muito embrionário, assim, mas tinha um grupo que já estava tentando fazer uma parada massa, assim, com animação, com motion graphics, lá nos primórdios ainda, assim. Então, acabou que eu entrei como ilustrador, eu entrei no setor de marketing, e aí eu tinha um amigo que é o Ruivo, o André, que também é animador bom pra caramba, assim. E aí ele me chamou pra ilustrar pra TV. E assim, em um mês eu já estava tipo muito dentro da animação já. Eu fui para ilustrar, mas sempre que eu tinha uma oportunidade assim de aprender e de tentar fazer alguma coisa, eu tentava. Em um mês eu já estava tipo animando e já eu já tinha mudado um pouco o meu o meu trabalho lá. Eu deixei de ser ilustrador para ser ilustrador e animador. E aí, mas era tudo muito embrionário ainda. Tinha uma galera assim que já pensava o motion de uma forma muito diferente do que se pensava na época, porque tinha muito o lance do ainda do motion design, nem existia esse termo, né? Tá muito relacionado com edição, né? A gente chamava de videografismo. A gente tinha Videografismo. a gente tinha uma equipe chamada de equipe de arte, assim, então já era algo bastante inovador para a época, né? A TV era videografismo lá Era também. videografia. Departamento de arte, videografismo. E aí esse grupo fortaleceu, cresceu muito assim. Era acho que uns 4, 5 pessoas contando comigo e a gente começou a fazer uns projetos muito bons assim para a nível regional, mas depois a nível região Nordeste assim. Então, sempre que tinha um evento da TV Cultura ou da TV Brasil, porque era TV Aperipê, era afiliada da TV Brasil, não sei se a TV Brasil teve Cultura na época. E aí a programação que tinha a nível Nordeste, a gente fazia as entradas, as animações. Então, a gente começou a aprofundar mais isso, assim, de vamos procurar mais referências, vamos ver o que está se produzindo fora. E aí era mais ou menos 2009, 2010. E aí começou a ter uma mudança no mercado, assim, né? Você começou a ver alguns estúdios que você, sei lá, não estava habituado a ouvir, começar a ter um projeto mais exponencial, assim, tipo Buck, aí você vê Giant Ant, você vê alguns projetos começam a aparecer e falar, editar, né, como é que o motion graphic deveria ser, e aí a gente começou a tentar
buscar essas referências, assim, né? E trazer para o nosso mundinho ali, né? Isso foi muito forte, assim, tanto para minha carreira quanto para o mercado, assim. Aracaju é uma cidade tão pequenininha, assim, a gente estava começando a fazer algumas coisas que estavam trazendo uma visibilidade a nível, né, nacional, assim. Mas Então, essa época você tava na TV ainda ou já tinha tava na casulo? TV, tava na TV, não tinha nada, eu não tinha, assim, eu nunca fui empreendedor, assim, nem pensava em ser empreendedor. Mas quando eu comecei a animar, eu me lembro de perguntar para o pessoal assim, bicho, a gente tem que fazer uma empresa, esse grupo aqui tem que fazer uma empresa de motion graphics, e começar a se falar sobre isso, assim, né, sobre a diferença de motion, né? Era um termo que estava começando a surgir, né, e videografismo, né, o que a gente faz aqui é diferente. E começar a vender isso como proposta, mas era tudo tão embrionário, assim, que a galera nem falou, não, isso é maluquice sua. E aí eu acabei que eu precisei sair da TV e aí comecei a trabalhar numa produtora e ritmo de produtora não é chato pra caramba e Negócio frenético, né? Você tem que ir meio que no automático. fazendo publicidade e ainda muito satisfeito assim com o modo que se fazia animação lá. Eu falei, bicho, eu vou montar minha empresa. Aí coincidentemente tinha umas pessoas que também estavam com essa ideia de fazer algo diferente em termos de motion graphics e publicidade, assim, para o que se fazia na época. E a gente montou o Casulo e foi um impacto muito grande, assim. Primeiro na nossa cidade, assim, a galera falava, meu irmão, velho, que é isso, velho? Porque ninguém nunca fez isso antes, né? Sim. E, e era muito fresco, assim, para aquele momento, porque a gente estava trazendo referência de fora. Então o impacto era muito grande, assim, né? Para quem nunca tinha visto animação para TV, assim, com essa trazer personagem, trazer o que se produzia fora, né? Mas ainda mesmo que, sei lá, você volte no passado e veja, sei lá, 15 anos atrás, o quanto isso era simples ainda, era rudimentar, era muito impactante para a É. época. E aí a Mas gente, como que vocês conseguiram os primeiros clientes? Vocês já tinham um portfólio, foi apresentar, ou a galera já cara, estava conhecendo vocês? eu 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 não tinha um portfólio, eu tinha algumas coisas que eu tinha feito na TV, mas é, eu não tinha nenhum portfólio sólido e trabalhar no Casulo foi o meu primeiro, foi a minha primeira investida assim em portfólio. Só que um dos meus sócios era publicitário, o outro trabalhava com áudio, então eles tinham meio que um certo relacionamento com o mercado publicitário, né? Então a gente se apresentou para as agências locais e aí a gente começou a produzir. Mas eu me lembro que assim, o primeiro e o segundo ano a gente tinha. Eu acho que a gente estava tentando se estabelecer mais como empresa local. E à medida que a gente foi ganhando mais respeito e liberdade criativa, assim, e eu fui me sentindo mais à vontade para criar e dirigir, eu acho que a gente criou uma linha assim mais específica, assim, mais característica assim nossa, né? A gente criou meio que uma alma. E aí a partir daí a gente começou a ser visto mais assim no mercado. Não sei, Mas, não sei como aconteceu, mas assim, eu acho que as pessoas começaram a ver mais o Casulo quando eu comecei a mostrar mais o meu trabalho, assim, porque aí primeiro o cenário, né, do motion, assim, dos artistas começaram a ver aquilo e começaram a notar que tinha alguma coisa interessante ali e aquilo começou a crescer. Mas a gente nunca foi muito bom em se divulgar, não, na verdade. o que eu percebo é que você nunca vendeu o seu trabalho, né? Nunca O vendi. seu trabalho se auto-vende, o que é muito bom. Isso é bom e é ruim, assim. Eu sempre fui muito ruim eu acho que eu sempre demorei muito para entender como me vender. E aí eu também demorei a mostrar meu trabalho. Quando a gente começou a entender a importância de mostrar o trabalho, e eu acho que foi muito bom para o Casulo quando eu comecei a divulgar o meu próprio trabalho como artista, assim, porque eu sempre ficava naquela dúvida, assim. A empresa era uma empresa maior do que uma empresa de motion graphics, assim, né? E, e a gente se apresentava como uma produtora mesmo. Aí quando eu comecei
a me apresentar também pessoalmente, mostrar meu trabalho no meu Instagram e tal, e aliar isso ao Casulo, eu acho que isso foi bom para ambos os lados, assim. Eu trouxe todo o background do Casulo, assim, de coisas que a gente estava fazendo há muito tempo e que ninguém estava vendo. É, e também trouxe para o Casulo também um pouco de ter alguém, um nome de uma pessoa que, né, que estava assumindo ali a parte de animação e tal. Mas a gente deu algumas sortes também. Não sorte porque a gente sabia o que estava fazendo, assim, mas teve alguns trabalhos assim do começo do Casulo que impactaram muito o mercado, assim. É. Mesmo que fossem muito simples, a gente fez um chamado Construtor de Vendas, acho que 2012, 2013, o primeiro ano do Casulo. E aquilo teve um impacto muito grande assim no mercado. Eu me lembro que foi a primeira vez que a gente teve, sei lá, 15 mil visualizações no Vimeo, não sei, alguma coisa assim. E isso foi um sucesso na Rússia, Eita. em alguma rede social da Rússia. E a gente deu uma sorte muito grande, assim. Aí a partir daí as coisas começaram a mudar. A gente começou a receber mais olhares, assim, fora do nosso nicho, assim. Foi legal. Mas no início, vocês tiveram alguns perrengues ou já estava naquela negócio frenético de produção? Não, a gente teve muitos perrengues, assim. A gente teve muitos perrengues, primeiro porque demorou para. Primeiro porque a gente veio do mercado pequeno, mercado local, que não valorizava muito esse tipo de serviço, apesar de se sentir impactado por ele. Depois porque a gente não tinha grana para poder investir numa equipe, né? Então, quando as coisas começaram a acontecer para o Casulo, assim, em termos nacionais, foi que as coisas começaram a ficar mais financeiramente confortável. Aí o ritmo ficou mais frenético, a gente cresceu a equipe e tal. Mas no começo era muita loucura por muito pouco, assim, por causa do mercado ainda amadurecendo, né? Entendendo a importância do motion graphics. Eu ainda acho, assim, eu acompanho menos hoje o mercado local, mas ainda acho que o mercado ainda não valorizou em termos regionais, mas em termos de Brasil ainda a importância do motion graphics, assim, o quanto você deveria valorizar o motion graphics. Então, Até hoje as pessoas eu acho que não conhecem tanto como deveriam, é, cara. Eu falo, sou motion designer, pelo menos aqui na minha cidade, que é do interior de São Paulo, pequena, ninguém sabe o que é. Eu fui então, falar, sou publicitário. pois é, tem uma história que é engraçada, assim, mas uma tia minha uma vez me falou, Neto, tem um evento que eu vi um panfleto, assim, e, eu, e ela foi me mostrar, era um evento de animação, mas de animação de festa infantil, assim. Então, é algo que parece uma piada, assim, mas ninguém sabe mesmo o que a gente faz. Eu acho que minha mãe tem dúvidas ainda do que eu faço, né? Mas me estranha ainda o mercado ainda não entender a importância do motion graphics, assim. Tanto que é muito discrepante, assim, o quanto se investe em motion graphics, não, em motion design, assim, em uma propaganda, uma animação. Aqui fora, eu digo mais nos Estados Unidos, assim, clientes Estados Unidos, ou sei lá, Reino Unido, assim, que tem talvez mais entendem melhor o que significa o motion design, assim, a importância dele. Mas mesmo aqui no Canadá, que você tem clientes menores, assim, é muito discrepante, né, a valorização, né, e a importância, né, do motion graphics para a marca. Então, o Casulo, voltando para a pergunta, assim, sempre foi muito mais uma empresa que lutou, assim, acreditou na ideia de motion graphics, assim. A gente era uma empresa que fazia mais do que isso, assim, né? Mas a gente talvez acreditasse muito no que a gente fazia, tanto que a gente fazia de graça se precisasse, assim. Então, É. os melhores trabalhos, talvez os trabalhos que renderam mais para a gente, assim, em termos de visibilidade, foram os trabalhos que foram de graça, assim, foram muito baratos. Né? Você imagina É, que hoje eu acredito que você vocês tinham mais liberdade criativa tem mais também, né? liberdade criativa, assim. Então, era a hora que a gente podia ser contador de história, assim. E a gente tinha uma equipe muito boa, assim. Eu acho que talvez eu não conseguisse ter o portfólio que eu tenho se eu não tivesse aquela equipe, mesmo que não fosse uma equipe formada
é, por animadores, assim, a gente teve muitas pessoas que contribuíram em termos de animação, mas eu acho que a maior contribuição do Casulo, assim, era o modo de contar a história, assim, Sim. era a redação, assim. Eu tive o prazer de trabalhar com o Ed, e Tive a o gente prazer de fazia. conversar já com ele. Por E, muito tempo, gente boa pra caramba. e é um cara bom pra você chamar, assim, porque Sim. a importância que ele tem pro motion graphics, assim, é tão grande que eu acho que não é valorizada do jeito que deveria ser, porque muito do que o Casulo criou, né, e o portfólio que o Casulo tem é por causa de textos bem redigidos, assim, né, dessa, ah, dessa, dessa relação, né, de dupla, assim, de texto e história e design, assim, o tempo todo conectados, assim. E tudo começa pelo roteiro e pela história, né, Neto? Nossa parte é a finalização ali. Mas tem que ter uma boa história por trás daquela animação. É uma boa história, justamente. Eu acho que a boa história é a primeira coisa. Sim. O design é a segunda coisa e a animação é a última, assim. Eu acho que nessa ordem, se você respeitar e conseguir fazer funcionar essas etapas antes da animação, assim, a animação tem um risco muito pequeno de dar errado, assim. E era só você de animador lá ou tinha mais Muito tempo animadores? foi, por muito tempo fui só eu e depois teve várias pessoas muito legais que passaram lá pela empresa que contribuíram. Teve Thiago Melman, que é um grande animador, mas ele acabou se mudando, mudou de cidade e não trabalhou mais com a gente. Teve Matheus Matoso, que hoje ele é dono de uma empresa After Hype, talvez você deva conhecer. E aí também contribuiu muito em termos de animação e de história, assim, né? De acrescentar para a alma do casulo, assim. E teve algumas outras pessoas que passaram, mas durante muito tempo acabei que eu trabalhei só. Quando as demandas começaram a aumentar e aquele negócio foi ficando mais sério, eu comecei a trabalhar com freelancers, porque funcionava mais financeiramente. Você ficava Para mais época, dirigindo os trabalhos. mas a gente ficou muito preso ao, ao quanto a gente conseguia vender, assim, em termos em reais, assim. A gente nunca pôde ter uma equipe dos sonhos. A gente sempre teve equipes com pessoas que a gente sempre gostou de trabalhar, e pessoas muito talentosas, mas equipes muito pequenas, então sempre era um trabalho que trazia uma sobrecarga, assim, era um trabalho que você não Sim. tinha espaço para poder fazer os 200% do que você podia fazer. Era aquele que você trabalhava na conta. E eu sinto Em isso em relação ao relação. nosso orçamento aqui do Brasil, né? Então, e eu sinto isso em relação ao meu trabalho, olhando para trás, assim, o quanto o orçamento e o prazo não deixaram o projeto ser assim 100%, né? Ele sempre vai limitando o projeto, assim. Então ele vai no bom o suficiente, assim. Graças a Deus esse bom o suficiente conseguiu trazer muita coisa assim para o Casulo em termos de visibilidade, em termos de respeito, assim, no mercado. Sinto que esse respeito e essa visibilidade era muito mais inte- a- a- pela, pela parte técnica, né, das pessoas que produziam animação e tal, que conseguiam enxergar o quanto o Casulo estava à frente na época, do que necessariamente o mercado que absorveu. Tinha vários estúdios que estavam acontecendo naquela época, né? Tinha Ovelha Negra, tinha. Esqueci, tinha vários casulos assim, Sim. espalhados pelo Brasil. Não, uma coisa que Que eu sempre reparei no trabalho de vocês é o cuidado, cara. Com os mínimos detalhes, time de animação super fluido, bonito. Então, acho que esse era o diferencial, cara. Um dos diferenciais, né? Cuidado que vocês tinham com os trabalhos. Isso que na época chamava muita minha atenção. Falava, putz, a animação dos caras é foda. Sai um pouco da curva dos outros trabalhos que eu ando vendo. Eu acho que esse cuidado que vocês tinham, pô, não tenho nem o que falar, cara. Realmente foda. Tiago, só um parênteses aqui. O pessoal tá dizendo que eu não dei nenhum hi. Hi, ordinary folk, I love you guys. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles também. Eles estão assistindo aqui, eu não tô entendendo nada que a gente tá falando aqui. É. Mas...
Já aproveitando que eles estão aí, aqui eles vão entender o que você vai falar, né? Mas como que você foi parar aí, cara? Foi um convite? Você que entrou Cara, em contato com eles? eu tenho Como que foi? uma história legal, assim. Eu, eu comecei a trabalhar, eu saí do Casulo em 2018, porque eu estava me sentindo um pouco, não sei, sobrecarregado pela demanda, assim. E também achava que eu estava querendo um caminho que eu fosse mais, tivesse um pouco mais de liberdade, assim, criativa, e que eu pudesse trazer mais referências. Eu me lembro de ter reuniões com clientes de lá, que eles me apresentavam referências de que acontecido há 4 anos atrás, animações de 4 anos atrás, assim. Eu falava, pô, velho, tanta coisa nova que a gente fez aqui até agora, e vocês não estão acompanhando, assim. Aquilo me deixava muito frustrado, assim. E aí eu comecei a postar alguns projetos pessoais e isso começou a trazer um retorno muito grande. E eu comecei a entrar nesse cenário, assim. Eu só não sabia falar nada de inglês, até hoje eu não sei, mas naquela época era muito pior. E aí eu decidi, eu decidi, eu achava que para mim fosse importante. Eu tenho que fechar aqui o chat da empresa, porque Tranquilo. a galera não para de falar aqui. Mandar fazer GIF. Mas eu comecei a achar que não era aquilo que eu estava mais procurando, assim. Eu queria mais ser artista e menos empresário. Aí eu saí da empresa, a empresa continuou e tá até hoje, assim. E aí eu comecei a trabalhar como freela, comecei a entrar nesse meio, eu larguei sem conhecer ninguém, assim, sem ter nada fechado. Eu larguei porque eu achava que aquilo ia ser importante para mim. Eu precisava daquilo na minha carreira, assim. Mas Em você 2019, foi para trabalhar como animador ou eu ilustrador trabalhei ou ambos? como o que tivesse, assim. Eu queria meio que tentar algo novo. Então eu fui com o que tinha, assim. E aí meu primeiro projeto foi dirigir uma animação que eu fiz tudo assim também, meio casulo assim. E aquilo para mim foi bom, mas foi um pouco frustrante também. E aí eu tive várias experiências como essa, algumas experiências muito boas, assim, que eu gostei pra caramba, mas aquilo tava, a melhor coisa, assim, foi que eu comecei a ter mais tempo pra mim, tempo mais pra minha família, né? Minha segunda filha tinha acabado de nascer e aquilo foi muito importante pra mim, assim, ter recomeçado ali foi um risco muito grande, assim, e eu não sabia do futuro, eu não sabia o que poderia vir, assim, a gente não sabia nada de Covid, nem nada, então, é, é, mas foi uma coisa que mudou muito o meu estilo de vida mesmo, assim, começar a trabalhar menos, de começar a ter mais tempo para a família. Isso me ajudou muito a produzir melhor e sei lá, ter mais tempo para estudar. E eu estava muito tempo, eu estava me sentindo muito tempo estagnado, assim, sem conseguir acompanhar as referências, assim, aquilo que se fazia, eu já não estava conseguindo mais acompanhar. Então, ali foi um marco assim para mim vou recomeçar assim, vou tentar algo novo. E aí comecei a trabalhar como freelancer, 2019 ainda aprendendo a trabalhar como freelancer, assim, sentindo o mercado Em e paralelo, você fazendo, estava aprendendo inglês ou já estava... e tentando aprender inglês. Eu comecei, fui fazer inglês e tal. Mas sempre uma rotina muito louca, assim, nunca consegui, nunca investi tanto assim tempo nisso, então as coisas iam acontecendo, assim, eu ia aprendendo na raça. É, e aí fui. A minha arte continuou se vendendo, e aí eu comecei a me relacionar com o mercado, assim. E por causa disso comecei a entrar em alguns projetos massa, assim, alguns projetos interessantes. E eu trabalhei com a State, assim, foi o meu É, eu primeiro freela aqui. lembro. Você foi para lá, ficou um tempo lá, né? Fiquei 2 semanas lá e aquilo para mim também foi massa, assim, para ver, pô, é isso que eu quero mesmo. E foi muito, eles foram muito legais assim comigo em termos de respeitar meu tempo e eu estava reaprendendo, né, a entrar naquele mercado de novo. E aí foi massa. Eu comecei a me relacionar, comecei a criar a- 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 várias conexões, né, entre empresas e pessoas que produziam animação. Aí eu vim por Blend aqui em 2019, que foi aqui em Vancouver, que é o evento de animação que o Horror também produz, o Horror daqui, Horror do Norfolk.
E foi massa um momento assim que eu pude reconhecer as pessoas que eu estava me relacionando e elas começaram também a, a me notar assim no mercado assim como alguém que estava produzindo algo legal assim para o cenário, né? Então comecei a ganhar mais confiança nisso assim de tentar criar essas conexões e aí dei algumas sortes também de trabalhar em alguns projetos muito legais e coincidentemente com pessoas que estavam em outros projetos, assim, nos mesmos projetos. Então, comecei a fortalecer essas conexões. 2020 foi um ano ainda mais importante, assim, para mim, porque o Covid veio e uma loucura, né? O mercado ficou estranho, assim, né? Para algumas pessoas ficou muito difícil, para outras foi um boom, assim, o motion graphics para quem estava trabalhando para fora foi um boom, assim, e aí eu comecei a trabalhar, pegar alguns trabalhos mais importantes, assim, sei lá, para minha carreira, assim, trabalhos maiores e com estúdios maiores. E eu comecei a trabalhar com o Neurfolk também, já tinha trabalhado em 2019, assim. Mas a Eu, sua ida para aí foi uma exigência deles ou não? Você falou, quero mudar de eu, vida, eu, eu, conhecer tô um país sendo- novo. eu sou muito prolixo, mas eu vou chegar nisso. E aí eu trabalhei com eles e acabei me relacionando com eles e com outras empresas. E aí eu comecei a trabalhar muito com a Buck, assim. Era meu sonho trabalhar com eles, assim. Quem não tem esse sonho, né? De trabalhar com a Tá Buck. na minha lista dos meus objetivos, E cara. aí comecei a entrar numa... A pandemia veio e eu comecei a trabalhar com eles, assim, tipo, muito, muito tempo, assim, direto. Ao ponto de do Daniel Coutinho me chamar para uma conversa. Mas isso você estava no Brasil ainda. Eu estava no Brasil ainda. E aí isso foi final de 2020, assim, e começo de 2021. E aí a gente começou, já estava conversando há muito tempo. Pô, o Daniel Coutinho conversa comigo desde a época do Casulo, assim. E ele era um cara, sempre um jeito muito massa, assim, de, bicho, eu acho que você pode mudar isso nessa animação e tal. E eu falei, pô, que cara legal, assim, do nada vem e ajuda, assim. E em 2021 eles me lançaram uma proposta, assim, de trabalhar na Bug. Nesse momento eu tinha desistido de morar fora, geral, assim, tava bem, trabalhando no Brasil como freelancer, tava tudo indo muito além das minhas expectativas, assim. Então eu tinha que acabar todos os planos de morar fora. Aí a Buck me chamou para trabalhar. E, pô, quem não quer trabalhar na Buck, né? Mas na hora eu pensei, pô, velho, antes de trabalhar na Buck, assim, eu sempre tive vontade de trabalhar no Norfolk, assim, por várias questões, assim. Por respeito às pessoas que trabalhavam lá, porque nas experiências que eu tive em trabalhar no Norfolk, foi super, foi muito legal, assim. É sempre um clima massa, assim, eu falo como freelancer. E aí eu tava com uma proposta para Bug para uma reunião para já tipo fechar as paradas assim. Na semana seguinte assim, era uma sexta-feira, e eu mandei um e-mail pro Jorge assim, falei: "Jorge, eu acabei de receber uma proposta assim. Mas meu sonho mesmo seria trabalhar com vocês e tal". E aí ele me respondeu na hora assim: Peraí, o quê? Vamos conversar amanhã". E aí ele me mandou a proposta assim de trabalhar. Perguntou: "Você quer ficar aí no Brasil ou quer vir morar aqui no Canadá?" Pô, vou morar no Canadá, né? Vamos experimentar isso assim, né? E Sabe que a aí, qualidade de vida do Canadá é surreal também, né? então, eu pensei nisso assim também. Minha esposa estava grávida do terceiro filho, assim, e Los Angeles parece meio maluco, assim, para uma realidade de família, assim. E eu sempre tive vontade, assim. Sabe quando você tem essas metas, assim, né? Se você fosse trabalhar num lugar, onde é que você trabalharia, assim? Os Neurofolk era o meu primeiro lugar, sem dúvida, assim. E aí foi uma surpresa grande, assim, porque eu lembro de falar pra minha esposa assim, Alice, eu vou mandar a resposta, eu vou mandar a pergunta lá, vou mandar um e-mail. Se rolar, rolou. Se não rolar, a gente continua, porque assim, eu tinha uma proposta que eu também gostaria de experimentar, assim, Você né? estava numa ótima posição, né, Estava Neto? numa Uma ótima proposta posição, da assim, Bank.
E aí recebi a proposta de horror, tive uma conversa muito boa assim com ele no outro dia assim, e aquilo acalmou meu coração assim, tipo, eu acho que eu tô fazendo a escolha certa assim, porque os valores são muito parecidos assim, né, em termos de empresa, em termos de o fato de ser uma empresa que é baseada na família e que a empresa é uma família assim, né, todo mundo se conhece e tá junto assim, se relaciona. Então isso foi para mim uma resposta de que eu estava fazendo o que eu deveria fazer. E aí na semana seguinte eu tive a reunião com o Daniel Coutinho, assim, e foi muito legal também, assim, porque eu fui honesto com eles, dizendo o quanto eu estava grato em relação à proposta, mas que eu seria injusto, assim, de ouvir a proposta da Buck, assim, em termos de valores e tal. Quando eu já tinha aceitado uma outra proposta, né? E aí foi massa, assim, eles deixaram a porta aberta, assim, foram bem legais, assim. E todo mundo se conhece também, o Daniel Coutinho conhece o Jorge. E Essa boa assim, relação, né, Neto? Manter as portas abertas, cara. é, A gente nunca sabe como vai cara, estar daqui a um eu, tempo. eu, eu, eu tô, eu não entrei assim pensando em como seria depois, assim, sabe? Ah, eu meio que entrei aqui porque era meio que um sonho e recebi essa oportunidade de trabalhar aqui, mas eu não penso muito no amanhã, assim. Eu acho que não sou uma pessoa planejada nesse sentido, assim. Então, para mim é importante mais, assim, agora é viver isso aqui de forma mais intensa, assim. E tem sido muito massa, assim. Já fazem A cada dia, 2 anos, 2 anos vai, que você vai? tem 2 anos e 2 anos. pouco. Foi para mim, acho que na minha carreira, assim, eu acho que a escolha mais certa, assim, que eu fiz, assim, foi esse e-mail que eu mandei. No fim encaixou e deu tudo como esperado, né? Isso é Tudo bom. certo. Neto, tem algum projeto em particular, cara, que você achou que foi um marco da sua carreira, que alavancou? Ou, sei lá, foram vários que foram Cara, contribuindo? tem vários, assim, tem vários projetos que foram foram umas escadas, assim, né? Pularam alguns degraus, assim, ao mesmo tempo. No Casulo teve esse projeto do construtor de vendas, que, assim, é massa, eu revejo a animação é bem ruim, assim, mas em respeito à época que foi produzida, assim, eu tenho muito orgulho desse projeto. Depois, assim, quando eu comecei a pensar em me tornar freelancer, foi quando tem um projeto que marcou, foi uma mudança também. Foi um projeto que eu comecei a fazer, projeto pessoal, para estudar shapes, assim, eu estava muito querendo melhorar a minha animação de personagem no After Effects e aprender a mexer melhor com shapes. Foi quando eu fiz um trabalho que se chama Shapes, na verdade, que é uns personagenzinhos de umas bolas que batem, que é aqueles clichês de animação, de motion design. E aí eu me lembro que várias pessoas vieram falar comigo. Foi a primeira vez que o Roger veio falar comigo, que outras pessoas também me notaram, assim. E aí ali foi um marco também. É por isso que eu digo para todo mundo que 5 segundos de animação valem mais do que um minuto, Sim. sem dúvida. Aqueles 5 segundos bem trabalhados, pensado nos mínimos detalhes, né, cara? Aqueles Aquele 5 carinho. segundos valem mais. Ele foi, para mim, acho que a maior mudança, assim, foi o que me ajudou a entender o que eu queria fazer. E, cara, teve também um do monstrinho que eu fiz, projeto pessoal, Ah, esse é que, bacana pra caramba. que na época Ele foi uma tropeça na repercussão, pedra. na época foi uma repercussão muito positiva, assim, muita gente comentando e tal. Eu não esperava que isso fosse acontecer também. E ali foi também um marco, assim. Eu me lembro de várias pessoas depois daquilo. Na época eu já estava trabalhando como freelancer, assim, já estava trabalhando com coordenador folk, já tinha feito alguns trabalhos com a Buck. Mas me trouxe uma visibilidade boa, assim, Inclusive, ele ganhou aquele projeto. 2 selos no Behance também, né? De destaque, Ah, animação e ganhou. gráfico. Cara, foi impressionante, assim, a repercussão, a quantidade de perfis, assim, no Instagram que compartilhou e tal. Até hoje, assim, eu recebo comentário nesse projeto. Eu percebi que você coleciona selos no Behance também, né? Pelo que eu vi um pouquinho antes, estava 36 selos, cara.
tem alguns, é. A Ordinary Folk agora me, me ajudou a somar aí um bocado, assim. Mas eu acho que esses, assim, me marcaram mais, assim. É, não sei se eu consigo lembrar. Sempre tem alguns, assim, que você gosta mais, do que você gosta menos. Teve uma época que a gente fez um projeto para uma empresa lá de Aracaju. Não, esse teve um impacto muito grande, sim. Chamou é para uma universidade, a Universidade de Tiradentes, UNIT. Nós fizemos 4 vídeos e a repercussão foi muito boa assim no mercado, mas foi muito curioso porque a gente foi muito plagiado assim nesse projeto. É bem flatzinho assim, flat design, bem clichê assim, mas a gente recebeu muito e-mail assim de pessoas, bicho, ó, seu vídeo está sendo copiado, não sei o quê. E era engraçado porque eu acho que a gente viu, sei lá, bicho, mais de 15 cópias assim. E a gente A acabou pessoa deixando pra lá, assim, não tipo, sabe copiar como artista, né? Eles vão e copiam não, literalmente, cara. era copiar A igual, bicho, caruda. era copiar valendo, assim, tipo, design, cor, o personagem inteiro, assim. E aquilo pra mim, eu acho que eu me sentia mais lisonjeado do que, sei lá, bravo porque alguém tava copiando, porque era engraçado ver isso, assim, né? Acho que só é um pouco decepcionante pro outro artista, né? Tipo, ele não tá desenvolvendo, né, cara? Ele tá copiando. É pior pra quem copia mesmo, eu sempre Sim. disse isso, assim, acho que era, eu nunca entrei no embate, assim, dizendo, bicho, você tá fazendo isso, tá copiando, você tá ganhando grana com o meu projeto, assim, porque era muito pior pra quem fazia, assim. Eu me lembro de ter uma situação de uma animação que eu fiz aqui no Ordinary Folk e um estúdio copiou, assim, igual, eu não sei quem me mandou, alguém me mandou, falou, bicho, ó, velho, copiaram o que vocês fizeram. E coincidentemente era o meu shot, assim, que os caras tinham copiado. Um estúdio do Brasil. De um cara que eu gosto pra caramba, assim. Aí eu mandei um e-mail pra ele, falei, bicho, velho, tá igual, velho. Aconteceu Você tem como. comigo num projeto na Nubank, 2021. Os caras fizeram igualzinho. Só que a Pronto. animação horrível. Fizeram o design igual tal, mas a Cara, animação, pelo amor de Deus. esse tá igual em tudo, assim. E a ponto se eu perdesse o arquivo, era só pedir pra eles que tava igual, assim, tava igual, velho. Tava, sabe? Eu nunca vi tanto talento pra copiar. Eu acho que nem eu faria tão parecido, assim. Se Certo, os ver. caras baixaram o vídeo, É, importaram pro After e fizeram por deve, cima. eu acho, assim, mas, pô, velho, tenho tanto respeito pelo dono da empresa, assim, que eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei, bicho, isso acho que isso é pior pra vocês do que pra gente, assim. Eu me lembro que eu mandei aqui pra empresa, pro Jorge, e, tipo, a galera falou, velho, vai fazer o quê, assim, Sim. sabe? Não vale a pena processar, nem nada, assim. E eu entrei em contato com ele, foi uma conversa boa, assim, foi bem legal, assim. E Neto, você anima também frame a frame ou é mais After mesmo? Cara, eu animo frame a frame. Eu vim do frame a frame, assim, quando eu comecei a aprender animação, eu comecei aprendendo frame a frame. Antes de trabalhar com motion graphics. Então, ah, acho que durante assim, toda a minha carreira, eu sempre estava tentando resgatar isso, de trabalhar frame a frame no After Effects. E, e hoje eu acho que eu meio que misturo tudo, assim. É meio que um mix de frame a frame e After Effects todo o Mas o tempo, seu assim. frame a frame você faz um After mesmo? Faz um Toon Boom? Faz um Flash? É que hoje não tem mais o Flash Animate, né? Cara, então, eu depende muito, assim. Eu acho que pela prática, assim, eu comecei a trabalhar com shapes no After Effects muito rápido, assim, com paths, assim. Então, tem muita coisa que eu acabo fazendo direto no After Effects, mas o que tem sido mais comum, sei lá, quando tem animação de personagem mais complexa, é que eu faço um raw animation no Animate, no Flash. Coisa rápida, assim, só como guia. Às vezes eu nem finalizo, por exemplo, às vezes tá bem raw, assim, tá faltando, sei lá, 70% dos frames. E não tá nada clean, assim, mas eu já levo pro After Effects porque ele já me dá um guia, assim. Então, é algo que eu acho que eu aprendi fazendo, assim, é que não importa que ferramenta você faz, assim, eu acho que você tem que usar
as ferramentas para te auxiliar a fazer mais rápido o projeto, assim. Como é que você pode guiar um movimento, sei lá, um movimento de câmera para sua animação, assim? Vai ser mais rápido fazer isso no After Effects, simulando com Path. Vai ser mais rápido você fazer no Independente Flash. também da ferramenta, o importante é o resultado final, né, Neto? No final, Porque é. até Então, eu pessoas comecei a... que usam plugins, às vezes, se o resultado final for bom, cara, eu não vejo problema. Também. É importante saber se virar, né? Se em algum momento não tiver o plugin, tem que saber também trabalhar na unha um pouquinho. Pois é, e eu nunca fui uma pessoa, assim, acho que um expert em softwares, assim. Então, eu sempre tentei usar o mínimo ao meu favor. Então, às vezes é muito mais rápido fazer alguma coisa no Flash, um guia no Flash, no Animate, levar para o After Effects e finalizar lá. Ou às vezes criar um guia no After Effects, levar para o levar para o Animate e depois voltar para o After Effects, ficar nesse vai e vem. Eu acho que. é, e, e- então eu tento aliar esse negócio do frame a frame do seu animation Sim. nessa jogada, assim. Pra, inclusive, e muitas vezes no motion graphics, assim, porque em teoria o frame a frame é você animar frame a frame, assim, é você não criar interpolação automática, assim, né? E muitas vezes eu tô fazendo um projeto pessoal que eu animei praticamente frame a frame todo no After Effects. Mas ele é bem gráfico, assim, eles são objetos geométricos mesmo, círculos e quadrados e triângulos. Mas eu animei ele praticamente frame a frame, assim. Então eu vou movimentando os quadrados, assim, frame a frame na mão mesmo, para, Sim. sei lá, para usar a linguagem do frame a frame, né, do seu animation dentro da animação. Então, E é, personagem, Neto? Você gosta de animar os shapes ou prefere fazer um rig? cara, eu não gosto de fazer rig, velho. Eu não gosto de fazer rig. Eu me lembro que no curso de animação de personagem lá que eu dei com o Feitosa, ele que era responsável pelo rig, porque eu nunca fui muito bom assim de rig. Eu sei fazer o mínimo assim para que o personagem funcione, mas eu acho que o rig ele limita muito o personagem e ele também eu acho que ele deixa a animação um pouco datada assim, de um período que a gente usou rig para tudo, né? Que a gente usou do Wiki para tudo. Eu acho que é importante Então, fazer uma avaliação também antes, né, Neto? Falar, putz, será que aqui vale a pena um rig? será que Animar na mão? Acho que essa avaliação é importante. Eu sou suspeito em falar porque eu adoro rig, cara. Eu Então, e adoro você fazer faz muito um rig bem isso, é. maluco. Eu acho isso, eu acho que o rig, ele tem duas propostas, assim. Primeiro, eu acho que facilitar a vida de quem está animando. Se o rig for tomar mais tempo do que se fosse animar normal, eu não sei o quanto ele funciona, assim. Mas o rig, ele serve para isso, eu acho, para facilitar o processo de animação. Mas eu acho que um bom rig, ele não deve limitar, né, Sim. o personagem, ele deve ampliar as possibilidades do personagem. E eu não sou muito bom nisso, assim. Então, eu prefiro muito mais animar shapes e fazer ele parecer um personagem do que rigar, assim, do que pegar um personagem rigado, assim. Dificilmente hoje eu rigo um personagem, assim. Às vezes para fazer um slide, né? Alguma coisa que vai facilitar o movimento do rosto, né? Rotação do corpo e tal, eu faço. Mas geralmente eu tento fazer tudo na mão. Porque eu acho que para mim é mais rápido, assim. Mas eu acho que isso Sim. é um pouco do meu workflow mais do que algo certo para se fazer, assim. É mais o jeito que eu me sinto confortável de ir Eu levando. achei interessante que ano passado, cara, apareceu muita demanda para mim só de rig. Pra eu pegar e rigar os personagens, mandar para outro animador, né, de estúdio e tal. Apareceu muita demanda. Pô, E para mim vale a pena, cara, porque eu sempre riguei muito rápido. E aham. eu sempre fiz um bom, faço um bom rig, sabe? Então eu falei, vamos nessa. E começou a aparecer muito. Eu não sabia que tinha mercado para isso. Porque normalmente o cara que anima Já já faz o rig se for faz, é. necessário. Mas começaram a me chamar só para rigar, cara. Cara, esse sentido, eu acho que faz mais sentido, assim, sendo redundante, porque é, Depende o da rig, ele é proposta uma do vídeo ferramenta. também, né, Neto? Hã? Como é? Depende também da proposta do vídeo, o que vai ser entregue, né? Então, o rig é como ferramenta, assim, é como um instrumento para animação. Durante muito tempo, assim, eu me lembro de todo mundo virar, virar moda animar, a fazer rig de personagem e tal. E a gente ficou, acho que isso ficou muito saturado, assim.
as pessoas começaram a perder assim, a necessidade de fazer o rig. Será que a gente realmente precisa fazer rig? Será que a gente precisa mesmo de uma super expressão assim, na, na sua composição para fazer tudo funcionar quando você pode animar? Então eu acho que é mais a proposta do rig. Eu acho que o rig é super útil também, assim, mas É que ah, às vezes ele veio para facilitar, mas em determinados momentos você acaba dificultando o processo, né? O cara fala, putz, eu vou fazer um rig aqui, não sei o que, isso aqui, mas não tem necessidade. você não precisa de Então fazer, essa né? Você não precisa fazer o aqui é rig. a falta da avaliação pré-produção também, né? É. Neto, deixa eu fazer uma outra pergunta. A Nozari mandou aqui. E seu workflow mudou depois que você foi aí trabalhar no Canadá ou continua o mesmo? Cara, continua parecido. Eu acho que eu tenho investido mais em fazer no raw animations no Flash, assim, no Animate, do que eu fazia antes. Mas eu acho que está muito parecido. Não sei se mudou tanto. Eu acho que mudou um pouco antes de eu vir para cá. Eu acho que um ano antes de eu vir para cá eu já estava fazendo algo que era muito, sei lá, muito específico, um jeito muito próprio de trabalhar, assim, que era isso, trabalhar com shape, trabalhar com path, ficar After, Illustrator e Animate, né? É, tentando conectar esses programas assim. Então, acho que tem mais, um pouco antes de vir para cá, eu já estava com um workflow muito parecido. Não sei se mudou muito, não, assim, aqui. Não sei. Talvez eu tenha cada vez mais feito RAWs mais rápidos, assim, e mais simples, mais menos detalhados e levado para o After Effects para finalizar. E eu acho que adicionado mais a animação frame a frame no After Effects mesmo. Frame a frame eu digo botar o hold keyframe lá no Sim, sim. lugar de interpolação. Tenho feito isso com mais frequência. Eu acho que eu tenho tentado quebrar um pouco esses gráficos mais suaves assim na minha animação, né? Aquela coisa mais clichê, meio snap assim de Sim. ser tão smooth assim o tempo todo, né? Eu acho que isso eu tenho tentado fugir um pouco para, eu não sei, acho que está muito saturado também assim esse estilo de animação. Neto, deixa eu fazer uma pergunta polêmica agora. Inteligência artificial. Você é a favor, é contra? O que você pensa sobre isso, cara? Depois eu vou Cara, dar minha opinião. massa. Tá. Eu mudei muito a minha visão sobre inteligência artificial nessas últimas semanas, assim, nesses últimos meses, né? Quando isso surgiu, eu fiquei um pouco apreensivo, assim, eu fiquei um pouco ansioso. É, mas a gente fez até tirou alguns dias aqui a empresa para estudar mesmo, para tentar explorar inteligência artificial em animação e como isso podia beneficiar o nosso workflow, como poderia beneficiar também nossa produção. E foi muito interessante assim ver a limitação primeiro da inteligência artificial. Ela não é capaz de fazer tudo, ela é difícil de ser controlada, Sim. né? É difícil de você obter o resultado que você quer exatamente como você quer. É fácil você conseguir um resultado bonito, assim, é muito fácil. E isso vai modificar o mercado. Mas é difícil você acertar no ponto, assim. Então eu vejo hoje eu vejo muito mais o lado positivo do que o lado negativo. Eu vejo que é mais uma ferramenta de se expressar, mais uma ferramenta de expressão. A necessidade de se expressar, do homem se expressar, do ser humano se expressar, é necessário, assim. Então, isso não é substituível. Então Sim. a gente ainda precisa se expressar e em termos de indústria, o cliente ainda procura a expressão humana, assim, né, para poder vender o seu produto, para poder, não sei, vender sua marca. É, Mas assim, desculpe, só para finalizar, mas eu acho que muita gente vai ser prejudicada com isso. As pessoas que ainda dependem da ferramenta para se expressar mais do que elas deveriam depender da sua própria criatividade, essas pessoas vão sofrer um pouco mais assim com isso, porque é,
O que está em jogo aí é ferramenta versus criatividade, assim. A criatividade é humana, assim. A ferramenta é mais alguma coisa. Quem depende mais da ferramenta do que da capacidade de se expressar, aí eu acho que muita gente vai perder o emprego e Sim. isso é algo que deve preocupar muita gente, assim. Mas para quem ainda tenta expressar aquilo que está dentro, assim, né? Que quer expressar uma arte, que quer, independente da ferramenta, eu acho que eu acho que essa pessoa vai se dar ainda melhor com inteligência artificial. Eu acho que tem um pensamento parecido com você sobre inteligência artificial. Acho que é um negócio que já está na nossa realidade, né? Veio para ficar, não tem como fugir disso. E é usar ao nosso favor. Mas lógico, usar com sabedoria, ser coerente, com ética, não usar de qualquer forma, né? E não tem como fugir disso, cara. Não tem, é verdade. É o avanço. E aí, se a gente não se adaptar e não se atualizar, a gente fica para trás. Então é Cara, realmente usar a nosso favor. eu acho que um bom exercício assim é tentar trabalhar com AI e ver o quanto é difícil. Ver que não é fácil controlar. Tudo é muito parecido. Foi uma conclusão que a gente chegou assim quando a gente estava estudando sobre isso na semana passada, o quanto tudo lembra alguma coisa que alguém já fez. Nada parece tão novo assim. Você vê, é, sempre parece que foi feito há, sei lá, alguns anos atrás. Então, É porque porque é baseado. eles têm um banco de dados de coisas que realmente já existem, né? Mas Então, eram milhares. justamente, não é algo que está sendo a referência, não é o futuro, né? É o que foi produzido. Então, nesse sentido, a gente está muito à frente da inteligência artificial, né? Então, eu sinto que falta muito. Eu acho que as coisas vão melhorar muito assim também. Mas usar a inteligência artificial para agilizar o nosso processo, para, não sei, para melhorar a produtividade, assim, diminuir a exaustão assim de trabalho, eu acho que isso vai ser muito positivo e eu acho que a gente vai ver isso assim. Sim, com certeza. Neto, referência. Tem, consegue citar três pessoas que foram e continuam sendo referência para Cara, você? eu não sou bom com nomes. Ah, eu tenho o prazer de trabalhar com minha referência, né, que é o Jorge. Eu me lembro de. Eu sou mais velho que ele, eu sou o mais velho daqui da empresa, né? O pessoal Tem fala que 30, 36, 37? eu tenho 36, eu falei 37 agora. E eu sou senior animator aqui, eu sou mais velho, na verdade, né? E aí, mas eu tenho ele como referência. É, Cara, eu não sei, eu não consigo me lembrar de muita gente assim, não. Eu me lembro ter sido muito influenciado também pelo Henrique Baroni, assim, no momento que eu queria trabalhar com personagem e fazer cel animation, assim, foi um cara que me influenciou pra caramba. E, cara, eu não sei. Não sei, eu tenho algumas pessoas assim que me influenciaram, assim, né? Muito do meu processo criativo, assim, é baseado em pequenas referências, assim. Quando eu tinha uma banda de rock na minha adolescência, assim, ah, aquele grupinho era minha referência, assim, né? O modo de como a gente pensava criar alguma coisa, tem elementos ali da criatividade, assim, do modo de construção criativa que eu trago até hoje, assim. Então tem algumas pequenas referências assim que hoje o próprio Ed assim que eu trabalhei como redator, o Matheus também um cara que trabalhou comigo na empresa assim, um modo de ver o processo criativo assim, isso para mim sempre me foi mais referência do que a referência visual que você vê no Pinterest lá dos grandes artistas assim. Eu sempre me atraí mais pelo processo criativo, assim, do modo como se consegue criar, assim, distrair a arte, mais do que o resultado. Neto, tá chegando meio que no fim aqui do nosso tempo. Eu queria fazer uma última pergunta, cara. Bom, Bastante da galera que me acompanha aí é tudo iniciante. Pessoal que está aprendendo, que quer começar na área. Você tem alguma dica aí para dar para quem está começando? ah, cara, eu acho que tem uma coisa, assim, a primeira
tentar se atualizar mesmo, assim, não ter medo do novo e tentar procurar o que é que se produz, quem são as referências das referências e tentar se atualizar. Eu acho que é uma coisa muito importante. Não ficar preso a somente o que você gosta de fazer, mas buscar referências em outras linguagens de arte, assim, música, artes plásticas, tentar buscar o que é novo, assim, o que é fresh e tentar aplicar isso ao seu trabalho. Eu acho que isso é muito importante para se manter atualizado, né? E não preso a uma referência, a uma pessoa. Se preocupa, eu acho que um segundo ponto é se preocupar mais com o processo criativo do que com o resultado em si, com a jornada do que com o que você vai alcançar. E eu acho que pensando nisso também é não desistir de projetos pessoais, assim, né? Entender que respeitar o processo e insistir no processo, assim. Porque eu tenho uma máxima assim que acho que 90% do que você produz que é relevante é aquilo que você, é projeto pessoal. É aquilo que você faz que é seu, assim. É isso que vai te levar para, sei lá, para um outro degrau assim da sua carreira. E eu acho que você Então, trabalha com carinho também, né? Quando é um projeto eu pessoal, né? trabalho com carinho, você é o seu cliente, assim, Sim. então. Mas o projeto pessoal também tem suas armadilhas, assim, porque é difícil terminar, é muito fácil se frustrar no processo e desistir no meio do caminho, ou de se auto-sabotar, de desconfiar que vai dar certo. E não pode ter E aquele ultra apego também, né? Falar, você não putz, tem pode. que ser dessa forma. Esse apego Exatamente. às vezes é bem perigoso. Cara, e puxando isso que você falou também, assim, eu acho que o projeto pessoal é uma coisa muito importante, mas uma mentalidade que o animador tem que ter, e algo que foi difícil para mim construir, assim, é a habilidade de ser dirigido, assim, de ouvir outras pessoas comentarem sobre o seu projeto, assim, sobre aquilo que você está fazendo, porque é muito comum você apegar ao seu filho, assim, a ponto de você não conseguir ver os defeitos dele, né? Sim. E tá aberto, assim, tá sensível para ver, para ouvir de outras pessoas, né? Outras visões é muito positivo. Porque leva um tempo, eu acho. A animação é um pouco também de maturidade, assim. Você vê a animação quando eu fiz essa que eu falei do construtor de vendas há 15 anos atrás, eu achava que estava no meu máximo, assim, no meu limite, e eu não conseguiria chegar mais do que isso. Hoje eu vejo como era primitivo ainda, assim, como era simples. Então, eu não tinha ainda um pouco de sensibilidade para ver os problemas daquela Sim. animação. Talvez se eu tivesse mais aberto a ouvir opiniões assim, eu acho que ia ter um resultado melhor. Então, eu sempre falo isso também, que é importante essa humildade de escutar as pessoas, né, cara? E que nem eu falei na live passada já, se você escutar alguma coisa que você acha que não agrega, tudo bem, deixa passar e boa. Mas sempre tem alguma coisa que dá para você aprender, que dá para você absorver. Então, escuta, não tem problema de escutar, não tem o ego inflado, Cara, né? Porque eu sou o cara. isso é uma coisa que a gente aprendeu aqui, que eu aprendi aqui, na verdade, que todas as pessoas aqui opinam sobre tudo. Então, o ilustrador opina sobre animação, a animação opina sobre ilustração, e acho que isso é muito agregador, assim. É massa ouvir de pessoas que não são da animação. Sei lá, seu filho, seu sobrinho. Pergunta a ele o que é que ele acha. E aí você vai ter outros olhares, assim, porque o que importa não é somente o que você faz, né? Mas o que importa é como o seu público recebe aquilo, né? Sim. Então, importa ouvir, né? O público. O Júlio mandou, não foi uma pergunta, mas falou que você é uma referência para ele. O Júlio é um cara super gente boa, ilustrador também, trabalha com publicidade. E ele, cara, vira e mexe e fala, quando vai ser a live com o Neto? Não, Sou mano. fã do Neto. Então, se ele puder mandar um abraço pro Júlio aí, eu acho que ele vai ficar feliz, cara. Abraço, Júlio. Então é isso, Neto. Já deu uma hora de live. Queria te agradecer de novo por ter aceito o meu convite. É um puta de um prazer estar aqui falando com você. Uma referência para mim, referência, acredito que para todo mundo que está assistindo a live. Para quem ainda não te conhecia, vão olhar o material do Neto, Behance, Vimeo, porque é um cara foda para vocês utilizarem como referência. Então é isso, Neto. Obrigado, cara. Eu que agradeço, Thiago. Abração, velho. Muito obrigado. Valeu. Eu vou deixar a live disponível aqui. Quem puder tirar um print aí e compartilhar, porque quanto mais pessoas a gente conseguir compartilhar esse conhecimento, todo mundo aprende, todo mundo ganha. Beleza?
Valeu, um Valeu, abraço, Adriano. Neto. Um Obrigado, galera, abraço. que esteve presente. Até mais.